Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que estamos dando início ao nosso 53º podcast. Estamos chegando longe, para a glória de Deus. E como sempre, nós temos aqui convidados especiais sendo entrevistados em diversas áreas da nossa vida. Desde um testemunho de fé, a um projeto político, a crescimento da cidade, a milagres e assim por diante. Então, desde já pegue aí o seu celular, o seu computador e comece a compartilhar o link do nosso podcast. Se você não é inscrito, se inscreva também para que você esteja todas as segundas-feiras, às 19 horas, recebendo aí o nosso podcast semanal. E é com muita alegria que hoje eu trago um convidado que já esteve comigo por 2 vezes e além de convidado é um filho que eu tenho, um filho espiritual, um filho do meu coração, um homem a qual Deus tem levantado nesta geração, nesta nação, com um significado muito importante, de trilhar o caminho de restauração de homens. Comigo hoje no estúdio, Luiz Henrique Alves Amorim. Deus te abençoe, a paz seja contigo, é um prazer te receber aqui, meu garoto. Amém, meu pai. Prazer estar aqui mais uma vez. Muito bom, muito bom fazer parte desse podcast, estar aqui com o senhor para a gente falar um pouquinho de Jesus. Graças a Deus, e o nosso podcast de hoje, já deu para perceber, nós iremos abordar o tema sobre legendários. Legendários é um movimento de homens que nasceu na Guatemala no ano de 2015 e hoje tem chegado em muitos países do mundo. Legendário tem sido um instrumento de Deus de transformação de homens, de vidas, de pessoas, de famílias. E nós estamos tendo o privilégio de hoje entrevistar o legendário 35828, que é o diretor regional da região do Alto Paranaíba, que está aí com a grande responsabilidade de, em dia 20 de março de 2025, inauguraremos em Patos de Minas a pista Rota do Oleiro. Mas antes disso, Luiz, muito obrigado por estar aqui. Eu sei que sobre a sua vida está uma grande responsabilidade. Vamos falar um pouquinho mais de legendário para depois chegar na nossa pista. 2015, eu acredito que poucas pessoas, ou quase ninguém, ou somente o Chap Pudson, que foi o homem que teve a revelação de Deus, que imaginava aonde esse movimento iria chegar. Eu acho que ele sabia, tinha convicção do que Deus tinha entregado para ele, mas eu acho que nem ele mesmo tinha noção da proporção que isso ia tomar, da proporção que isso tomou, né? Porque, de fato, esse movimento é uma ferramenta poderosa que a gente tem o prazer de usar para fazer com que esses homens conheçam o verdadeiro Jesus, né? Que esses homens conheçam Jesus que criou os céus e a terra, Deus que esteve presente e ainda sempre vai estar presente desde o princípio. Então eu acredito que nós fomos criados em um formato, é isso que para isso que existe o movimento Legendários. O Senhor ele nos criou num formato e ao longo dos anos a gente vai perdendo, né? Vai saindo do trilho. Esse movimento ele serve para fazer com que através de Jesus, através de Deus, nós possamos nos reconfigurar e alcançar esses corações, né? Que maravilha! 2015 então veio aí o início, surgiu esse movimento na Guatemala, um país pequeno, e hoje, 10 anos depois, você é o legendário 35828, mas já estamos chegando aí a um número de 100 mil legendários. É esse número mesmo? Já passou de 100, está chegando 100? Você tem esses dados informativos? Eu acredito que para a nossa pista agora vai ser algo em torno de 98 mil, podendo chegar, isso depende muito, né, de quando pede o top, de quando pede o material, mas de fato está chegando já passou de 95 mil, então logo está chegando a 100 mil, e a projeção é, se não me engano, para daqui 10 anos, ou é alguma coisa assim, ter quase 10 milhões de legendários. Então, assim, é algo que está tomando uma proporção muito grande. No Brasil, o movimento cresceu muito e vai crescer ainda muito mais, porque, de fato, os homens estão vendo que Jesus os transforma na montanha. Não é porque a montanha é diferente,
é porque lá a gente tem 4 dias configurados e conectados somente a Ele. Com aquele propósito. Com aquele propósito. Esses dias um me perguntou, falou assim, mas que diferença que faz? Eu sou crente há 20 anos, creio em Deus há 20 anos, que diferença que faz eu ir para a montanha para que eu não preciso disso para não? Então tá, que dia que aqui você ficou 4 dias longe de rede social, de tumulto, problema, de barulho, de problema, e se configurou com Deus. 4 dias, ininterruptos, direto. Imergido. Dentro de Jesus. Ninguém dá conta de fazer isso. Não, ele não deu conta. Ele fez a inscrição, ele está subindo agora. E assim, uma coisa muito importante, esse podcast aqui, nós vamos falar da inauguração da nossa pista, mas vamos tirar também algumas dúvidas aqui, como por exemplo, o Legendário não é um movimento de igreja. O Legendário não é um movimento religioso. O Legendário é um movimento, né, que nasceu na Guatemala com o intuito realmente de uma reconfiguração no caráter masculino, que é a pessoa muito importante no lar, que representa o sacerdote. E quando nasceu, não nasceu com o nome de Top, era REC. Né? Inclusive está aqui o quadro que eu subi, REC 472, La Sabana, em novembro de 2022, Reto Extremo de Caráter. Então é um movimento que, independente se a pessoa é evangélica, católica, espírita, livre pensador, ela pode subir. Então é bom a gente esclarecer isso, porque talvez alguém está nos assistindo agora e fala, não, mas eu sou da religião tal, será que eu poderia subir? O foco aqui não é a religião. O foco é o que o Luiz acabou de dizer aqui, é reconfigurar a sua vida homem na pessoa de Jesus. Ele é cristocêntrico, né? O centro é Cristo. Então, independente da religião que professa, lá na montanha você tem que subir. Se você crê em Jesus, se você crê em Cristo, se você crê que existe um ser, e se você não crê também, a montanha vai te mostrar que existe um ser que criou todas as coisas, que existe um homem que fez tudo e que se fez carne para nos salvar e habitou entre nós. Então, não tem outra explicação a não ser isso. Se a gente for ver tudo o que está acontecendo no mundo, tudo, a Bíblia já fala. Então, esse movimento é único e exclusivo para homens que querem ser homens de verdade. Outra coisa importante aqui você esclarecer, que a gente escuta muito, né? Eu não vou subir porque eu estou acima do peso. Não, eu não vou subir porque eu tenho uma deficiência física ou porque eu não tenho condicionamento físico. O Legendário também não é um teste físico e também não é uma prova de resistência, né, Luiz? Nós já encontramos muitos homens na montanha totalmente fora da realidade, né? Ou seja, acima do peso ou enfrentando alguma doença, enfermidade, e que estava lá. Então, Legendários não é uma prova de resistência, não é uma prova de sobrevivência e não é um teste físico. Não, Legendários é um ato de fé. Ele é 100% espiritual. Se a gente sobe a montanha, não é para participar de meia maratona, nem tão pouco de 5 km de corrida, não é isso não. Desafio pessoal. Não, né? Não. Ali a gente vai para se configurar Jesus. Ali a gente vai para esquecer de tudo no externo e ter um momento só entre a gente e Jesus e mais ninguém. Ali é um teste para testar todo o nosso eu. Ali a gente vai perceber todos os sentidos que a gente tem, todos eles. Então é um teste para homem se configurar ao que Jesus, ao que Deus criou para que ele fosse constituído. Eu me lembro quando nós fizemos a primeira vez que as inscrições ficaram abertas por muitos dias. Né? Eu fiz a minha inscrição 3 dias antes. E nós subimos com aproximadamente 80 homens em 2022, mas tomou uma proporção tão grande em testemunho, ainda não falaremos da nossa pista, mas hoje, quando se abre as inscrições para o Legendário, em questão de 1 a 2 minutos, 200 inscrições são feitas. O que você atribui a isso? Ao testemunho de quem foi, a transformação de vida, ou a curiosidade? O que você acha que poderia ser isso? Eu acho que o homem ele tá entendendo que ele precisa de ajuda. Eu acho que a humanidade, o homem, ele está acordando. Ele está vendo que tem alguma coisa errada. Porque tem alguma coisa errada. Jesus está voltando.
E esse homem está entendendo que ele fala alguma coisa com o filho responde, ele fala, não pai, eu vou fazer do meu jeito. Ele fala com a esposa fala, quem é você para falar isso comigo, sendo que você não traz exemplo dentro de casa? Então quando ele desce da montanha, que ele vê lá esses valores que são ensinados na montanha através do próprio Jesus, quando eles descem da montanha, eles conseguem mostrar essa transformação através de exemplos e as pessoas que estão em volta dele conseguem ver isso. E aí essas pessoas estão, de fato, reconhecendo. Eu acho que essa ferramenta ela está matando e quebrando o orgulho dos homens. Porque os homens estão vendo que eles não prestam mesmo. Quando eu subi, eu falei, gente, eu não presto. Porque eu estou fazendo tudo errado. E achava que estava fazendo certo. A gente fica num ativismo tão grande que a gente vai fazendo, achando que está fazendo certo. Quando na verdade a gente está fazendo tudo errado. A gente acha que a nossa esposa e nossos filhos querem comer, beber e viver bem. Quando na verdade eles não querem isso. Eles querem muito além disso. E a montanha mostra isso pra gente, porque lá a gente sente tanta falta da família, tanta falta de tudo. Os sentimentos são tão aflorados que aí a gente desce e fala, não, eu preciso dar valor ao que é pão de verdade. E pão é outra coisa. Outra coisa também importante que nós estamos falando aqui de família, casais, homens que tiveram seus casamentos restaurados, mas os legendários também, ele é para o homem solteiro, ou para você que está noivo. Ele é para o homem que deseja ter um encontro com Deus e ter algo a acrescentar na sua vida. Por exemplo, Luiz, quantas esposas que já procurou você, algumas também já me procuraram, implorando para que o marido pudesse subir na eminência de que os legendários seriam uma das grandes oportunidades para uma restauração familiar. Tem mulheres, mães, não só mulheres, mães de solteiro, de filhos, né, mães de solteiros, tem uma tia, duas tias para os sobrinhos, esposas na maioria das vezes, que fala assim, eu acho que a última oportunidade que meu filho, meu marido, meu sobrinho tem de continuar vivo é se ele subir essa montanha e reconhecer Jesus. Não é a montanha, não é um misticismo, não é uma idolatria. Não é a montanha. Não é sobre coisas. É sobre a pessoa que está nos esperando lá e que está indo conosco lá. É sobre uma entrega pessoal. Uma entrega, é sobre como o seu coração está indo. Muitos falam assim, Luiz, para que é segredo? Eu falei, gente, não é segredo. O movimento Legendários não tem segredo nenhum. Só que, se eu sentar com você e falar assim, ó, no dia 1º vai acontecer isso, no dia 2º vai acontecer aquilo, no dia 3º vai acontecer aquilo outro, o cara vai subir armado até os dentes, vai saber direitinho o que vai acontecer e ele vai perder a experiência dele na montanha. Então é um processo de experiência. Então por isso que tem mulheres, mães, que estão falando assim, eu não vejo outro caminho a não ser o legendário, porque nós já tentamos de tudo. De tudo. Tem vários homens, né? Tem homens que estão subindo que se não consertar na montanha, a esposa, a mãe já não sabe mais o que fazer. Não sabe o que fazer. E lá ele pode acertar a vida dele. Por quê? Porque lá ele vai ter um encontro verdadeiro com Jesus. E quem transforma, claro que os médicos, donos de clínicas, são usados por Deus. Claro que são, sem sombra de dúvidas. Mas o médico dos médicos e o criador dos criadores, ele se faz presente naquele lugar. E lá ele transforma. Se o cara for para lá com o coração aberto, não tem como ele voltar ao mesmo. Enquanto você fala em transformação, eu lembro de uma experiência que eu tive no estado do Espírito Santo, servindo a pista de lá. Onde a Rota do Oleiro nasceu? Onde a Rota do Oleiro nasceu, olha onde, no Espírito Santo, né? E eu estava com um senhor de 81 anos. Um homem com seus 2 bastões, caminhando aquele trajeto e o tempo inteiro sorridente. E agora em dezembro também, eu acho que o Brasil inteiro
teve o prazer de ver um homem que subiu aqui em Anápolis com as duas pernas amputadas. Aquele homem quis. Esse senhor também quis. Em Uberlândia subiu um moço que não tem a visão, totalmente cego. Uberlândia, um moço que não tem visão. Então são pessoas que desejam ir além. E o nosso intuito aqui, trazendo a pista para Patos de Minas, é de sermos um instrumento na vida de homens e mulheres, filhos, famílias. Como é bom, por exemplo, quando o seu filho o Henrique, a sua filha, a Manu, fala que o pai é legendário. Aquilo enche o coração dos nossos filhos de orgulho. Então você foi muito feliz na colocação que quando você subiu em novembro de 2022, você achava que era bom. Mas você deparou com um Luiz que não te conhecia. Um Luiz que você não conhecia ele. E isso é bíblico. 1 Coríntios 11, 28, o apóstolo Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A montanha é um lugar de alta análise. Foi na montanha que eu analisei também muitas coisas da minha vida. Foi na montanha que eu vivenciei alguns milagres que eu ainda não vivenciei pastoreando no dia a dia. Claro que nós temos vivenciado muitos milagres, mas eu estou dizendo tipos diferentes de milagres, né? Então eu espero que as famílias que nos assistem agora, você que ainda não é um legendário e está tendo a oportunidade, porque agora na nossa cidade, a partir do dia 20 de março, a nossa pista será inaugurada. E falando de nós, Luiz, 3 anos após, ou 2 anos e meio após, nós subirmos a primeira vez, hoje nós estamos aí há menos de um mês para inaugurar a nossa pista. Você chegou a imaginar na época que um dia nós estaríamos tão envolvidos no movimento ao ponto de ter uma pista na nossa cidade? Não, diferente do que muitos pensam, né? Que quando a gente subiu lá em 2022, a gente já pensava em ter essa pista. A gente nunca almejou isso? Não. Essa pista, ela nasceu... Foi quando o senhor foi para o Espírito Santo? Foi 2023. 2023, então 1 ano depois que essa pista nasceu no nosso coração. 1 ano depois. Já havíamos subido, final de 23. Já havíamos subido montanhas. Então, a gente não teve essa pretensão, não. E depois, sim, quando a gente foi vendo o que o movimento causava nos homens, a gente falou, meu Deus, esse movimento precisa crescer. Precisa crescer. E aí o movimento foi crescendo. Quando a gente subiu em 2022, eu procurei algumas coisas no YouTube, para saber o que era. Eu não achei nada. Punha legendários, lá saía aquele programa da Globo, de legendário. Não saía nada de montanha, nada. Eu punha montanha, nada. Então, assim, totalmente no escuro, 22, 2 anos e meio atrás. Nós fomos legendário 35 mil. Hoje nós estamos legendário 95 mil. 60 mil depois. Então, é algo que, se não for em Deus, não vai. E hoje, a gente prestes a inaugurar, se não for em Deus, não vai mesmo, porque é muita coisa. É muita coisa. E os legendários, se tem algo assim também que eu fico muito feliz, é com a grande organização, né? É um movimento que tem uma grande equipe servindo. E você, que um dia subiu a montanha pela primeira vez, não imaginaria que você seria um dia o diretor regional do Alto Paranaíba. Como é para você carregar essa grande responsabilidade de estar à frente de uma regional grande, nova, como o Alto Paranaíba, incluindo Patos de Minas, São Gotardo, Patrocínio, Araxá, Rio Paranaíba, 26 cidades. Como é para você hoje, filho, carregar essa honra e essa grande responsabilidade? Pai, Deus, ele faz tudo muito perfeito. E Deus não é Deus que constrói nada pelo telhado, ele sempre constrói pela base. Se a gente for olhar quem é o Luiz, eu vim para Fé e Milagres, a Manuela nasceu em 2012, então eu vim para Fé e Milagres em 2014, final de 2013.
para 2014. E o Sou sabe quem eu era. Cara que era crente, mas não conhecia a palavra. Não sabia o que era de fato Jesus. E sim, professava uma fé. E aí o Senhor foi me moldando. Me moldando, me moldando. Eu fui crescendo, crescendo. Então, se a gente for, quando a gente vai falar de... Você imaginava isso? Quando a gente começou com o culto de sacerdotes aqui na igreja, que ainda assim a gente não pensava muito nisso, quando começou o culto de sacerdotes, eu falei assim, Deus está requerendo de mim um nível um pouco maior, porque a responsabilidade foi muito grande. E aí logo em seguida veio o movimento Legendários. Eu falei, meu Deus. E quando o Senhor falou, não, Luiz, eu sei que vai ficar à frente, porque quem trouxe o movimento, que teve as primeiras conversas, foi o Senhor lá no Espírito Santo. E aí quando o Senhor falou, não, filho, eu vou continuar cuidando da igreja e você vai ficar à frente do movimento Legendário. Eu falei, meu Deus. Porque são responsabilidades duplas. Eu já estava cuidando do sacerdócio aqui, uma responsabilidade que o Senhor me atribuiu. Então, eu não podia envergonhar o Evangelho, não podia envergonhar minha família, não podia envergonhar o Senhor e nem a igreja. Então, a responsabilidade ela é muito grande. Muito grande. Aí vem o movimento Legendários. Agora eu não posso envergonhar tudo isso e mais um tanto de homem. É muita responsabilidade. Então, imaginar, nunca imaginei. Nunca imaginei. Escolheria, se fosse para mim escolher? Não. Eu escolher, não. Mas tem coisa que não tem escolha. Tem coisa que não tem escolha. E hoje você tem tido contato com, até mesmo com o fundador, o criador de Legendários, né? Já falou com o Chep, se não me engano, uma ou duas vezes. Com o Steblan também, que é o Legendário 72. E tem falado com outros legendários a nível de Brasil, tomando uma proporção maior. Quais são as suas expectativas para a pista Rota do Oleiro Regional ao Paranaíba, que vai estar inaugurando dia 20 de março? A nossa pista, ela nasceu no coração do Senhor. Então ela vai ser uma das pistas mais espirituais do mundo. Ela vai ser. Amém. Eu não estou falando que ela vai ser melhor do que nenhuma outra. Nem concorrer, porque nem competir com nenhuma outra. Muito pelo contrário. Não é isso. Mas eu preciso crer que o Deus que abriu essa pista é o Deus que vai sustentar ela e vai fazer com que ela seja uma pista reconhecida no mundo inteiro. Não é para aparecer, é para ser excelente. Porque Jesus nunca fez nada que não fosse excelente. Então, a expectativa é que nós possamos ver Jesus o tempo inteiro nessa pista. Que nós, naquela pista, não façamos absolutamente nada se não for com a presença dele. Que nenhuma decisão seja tomada pelo nosso coração, e sim pelo coração de Deus. Porque se ele estiver lá, vai dar tudo certo. Mas se ele não estiver, vai dar tudo errado. Se ele não estiver, já não é espiritual. Já não presta. E a pista, nós não iremos falar detalhes, mas ficou uma pista muito bonita, de um local lindo, uma região maravilhosa. Tudo isso contribui, né, Luiz, para que a pessoa que está subindo a primeira vez seja também ministrado pela beleza de Deus. Nós estamos, olha os milagres de Deus, nós estamos num lugar de mata, isso não é segredo para ninguém, que é uma montanha, lugar de mata, e nós nunca nos deparamos nem com a cobra, nem com o escorpião, nem com qualquer tipo de animal peçonhento. Nunca, nenhum dia nós nos deparamos com isso. A não ser com animais selvagens que nós nos deparamos. É da região. Que é da região, mas cobra também é, e lá tem muita. Tive notícia que lá tem muita. Mas nós não nos deparamos nem um dia com um animal peçonhento. Com absolutamente nada. E isso prova o amor e o cuidado de Deus conosco para aquele lugar lindo, porque a pista de fato está ficando linda, 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 linda. E outra coisa que eu quero aqui que você
explica para o nosso público que não é só querer abrir uma pista. A homologação dela precisa vir da Guatemala, a autorização, ou a vistoria. Dá detalhes disso aí. É um movimento totalmente organizado. É um movimento que o Chap ele teve uma visão e Deus entregou para ele o movimento. E daí em diante ele organizou o movimento para cumprir as leis do mundo totalmente e também para cumprir as leis da Bíblia. Então é um movimento que não é só de coxa, não, vamos abrir uma pista, não é assim. Tem que ser homologada, o pessoal da Guatemala, do Global, tem que vir, tem que andar na pista. Se não andar na pista, não tem homologação. Tem que homologar a pista, então eles têm que vir homologar a pista. Isso tem custos altíssimos. Hoje, para abrir uma pista, hoje, não fica menos de 100 mil reais. Não fica. Para abrir uma pista, isso eu estou falando só de homologação, não estou falando de instrumentação, não estou falando nada disso. Então fica muito caro. Não pelo valor, mas pela organização do processo. É um processo que todo padrão tem um manual que a gente tem que seguir. O que fazer, como fazer, quando fazer, de que forma fazer. Então é tudo muito organizado. Que tem um legendário global, que é o Nolasco, que está conosco desde o princípio, fazendo tudo a tempo e a hora. Ontem nós tivemos uma reunião de 3 horas, exatamente para ele explicar como direitinho que faz, inclusive padronização de farda. E outra coisa, tudo que é documento que precisa, está tudo ok. Inclusive a autorização de todo o pessoal, onde passaremos pela região deles, podemos dizer assim, né? Para o povo, porque a pista vão abrir. Não, não é assim. Nós estamos aí, bem dizer, há 2 anos, pedindo a Deus e às autoridades para que venhamos abrir essa pista. São valores altíssimos? Sim, são valores altos. Mas quanto custa, né, Luiz? A transformação de uma família. E é um movimento 100% espiritual. E é um movimento que nós vamos fazer com que ele se torne um movimento, como já é também, mas aqui nós vamos enfatizar muito isso, ele é um movimento de preservação e não de devastação. Sim. Por exemplo, nós vamos subir com mais de 200 novos homens que vão subir pela primeira vez. Nós vamos levar mais de 200 novas mudas de árvores do cerrado para plantar naquela região. Vai enriquecer o local. Nós vamos plantar perto das nascentes, nós vamos levar, nós já requeremos o pedido junto ao IEF, se o IEF não autorizar, nós vamos comprar e vamos levar. Então, é um movimento que nós vamos ensinar também aqueles homens a preservar, a como preservar, a por que preservar, para que eles possam entender que ser homem é muito além do que pagar as contas. Né? É muito além de ser macho. É muito além de ser macho. Outra coisa importante que os legendários nos ensinam é que aonde um legendário passa, o local tem que ficar melhor do que estava antes. Eu nunca vi uma pista suja, com papel de bala, plástico e assim por diante. Ressaltando isso, que o nosso papel é de preservação, de melhoria do ambiente, para que o bom testemunho possa prevalecer. E aí, Luiz, suponhamos, a pessoa está nos assistindo agora e gostaria de saber o que ela tem que fazer para se tornar um legendário. Primeira coisa, inscrição. Para o nosso caso aqui, a nossa primeira subida já não tem mais vagas. Não. Né? Se esgotou também, é um tempo muito rápido. E fez a inscrição, tem a famosa lista. Vamos falar um pouco dessa lista? Vamos. A lista é muito extensa. 26 itens. E é só você seguir ela e desfrutar o caminho. Mas o que tem nessa lista? Tudo aquilo que vai edificar você. Tudo aquilo que você precisa. Sempre tem aqueles, né, Luiz, que querem demonstrar maior bravura, dizendo, eu não vou levar tudo que tem na lista.
fique à vontade. Desfrute a lista, desfrute o caminho e segue a lista. Outro jargão, não, outro linha de ensino dos legendários. Família não se abandona. Como está comum hoje o ser humano romper por um motivo qualquer e abandonar sua família. Uma das coisas que eu mais tenho visto nos legendários é o valor que eles têm dado à sua própria família. As pessoas estão muito corrompidas, né? Assim, elas aparece uma adversidade, por menor que seja, a pessoa prefere pular do barco e falar, não, pra mim não dá, não. E vazar fora, do que entrar dentro desse barco e falar, não, eu vou te ajudar, tô contigo. E assim existem filhos desse jeito, pais desse jeito. Mãe. E o movimento Legendários é para resgatar isso. É para fazer com que esses homens entendam que não é simplesmente só dar as costas. Família não se abandona. Família não se abandone. Até a última instância a gente tem que colar e estar junto dessa família. Luiz, e quais são as expectativas aí? Quantos homens que vai subir no nosso top? Que ainda não temos o número do top, mas quantos homens que vão subir pela primeira vez? Vão ser mais de 200 homens. Mais de 200 homens. A gente acredita que estão com 204 homens, né? Exatamente 204 homens. Em nome de Jesus, nenhum desses homens vão sair. Porque pode ser que aconteça alguma adversidade, né? E ele não consiga subir. Mas em nome de Jesus, os 204 vão subir e vão estar conosco na montanha. E mais 150 legendários que vão servir esses 200 homens que vão estar nessa montanha. Então subiremos 354 homens. 350, mais de 350. E aqui embaixo? Vai ficar mais 100 e tantos legendários esperando a gente descer e quase 1000 pessoas esperando. Suas famílias, na expectativa de que descerá um novo homem. Se fosse para resumir Legendários com uma só palavra, como diretor regional, como você resumiria isso? Recomeço. É recomeço. É você entender que tudo para trás ficou. Não tem como mudar. Mas o futuro pertence ao que a gente vai fazer agora. Então é recomeçar agora. Agora. Porque Jesus está voltando. Ele está voltando. E ele precisa de uma igreja limpa, sarada. Ele precisa de homens guerreiros, homens valentes, homens que não amolecem para o pecado. Eu tenho observado, Luiz, que homens que hoje estão em posição de destaque no nosso Brasil, né? Homens conhecidos pela mídia, no meio artístico, político, futebolístico, né? Os boleiros, muitos homens influentes estão subindo também para a montanha, se formando um legendário. Você acha que o subir desses homens conhecidos tem influenciado para novos homens subir? Sim, claro. Porque até eles mesmos foram... Sim, é claro. O que me preocupa é só em como precisa estar o coração desses homens. Nós temos eu vou falar abertamente do Gomes. Vou falar abertamente. Um grande abraço ao goleiro Gomes. Ele é fera. Fantástico. Ele é um amigo que nós fizemos. É um amigo. Ele, antes do meu pai morrer, ele realizou um sonho da vida do papai, que foi dar um beijo. Eu tenho esse vídeo do papai com o Gomes até hoje. E o Gomes é um cara que, para mim, dos boleiros, ex-jogadores, é uma referência. Porque ele entendeu o que ele precisa fazer. É um jogador conhecido mundialmente. Respeitadíssimo. Respeitadíssimo, campeão de tudo. E ele entendeu como
ele deve usar a influência dele, sem procurar nenhum tipo de benefício próprio. Ele faz a obra de Deus, usando a influência dele, resgatando homens perdidos para Cristo. Ele está fazendo o que é certo. Tardelli também, eu tive a oportunidade de estar com o Tardelli. Eu vi uma foto sua com o Diego Tardelli e com o Leandro Guerreiro. Com o Leandro Guerreiro. São outros dois homens que não conheço tanto quanto eu conheço o Gomes, mas são outros dois homens que estão entendendo. Estão entendendo como eles devem usar a influência que eles têm para fazer o nome de Jesus ser conhecido. E se assim continuar, vai ser maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso que nenhum deles usem o movimento legendário como trampolim para nada. Uma, porque eles não precisam disso. Não precisa. E são homens de Deus, né? Uma das coisas que eu fiquei assim, muito feliz, você mencionou o nome do Gomes, eu quero prosseguir falando dele, foi em conhecê-lo pessoalmente na montanha. E nós nos conhecemos primeiro através de uma live, nós iríamos servir juntos na mesma equipe. E eu pude perceber a humildade daquele homem. Como pode ter um homem humilde como o Gomes? E hoje eu acredito que ele tem rodado boa parte do Brasil, por mais ter uma agenda muito extensa, servindo o movimento legendário. Ele só não vai estar aqui conosco porque ele tem uma montanha para subir praticamente na mesma semana. Mas ele já prometeu que vai estar aqui conosco. E nós não iremos abrir mão do Gomes nisso aí. Amém. Né? Então, assim, muitos homens famosos, conhecidos, de várias áreas profissionais no nosso país, têm subido aos legendários. Mas vamos lá, outra coisa que eu quero aqui registrar. Eu subo a primeira vez, eu venci a prova, 72 horas, eu ganhei a farda, né, essa farda sua oficial. Tem aqui a bandeira do Brasil, Minas Gerais, tem aqui a primeira pista, o seu número. Aqui você já subiu 10 pistas. Já, mais um pouco. Mais que 10, né? O legendário para casais, que é o REM. Também a gorra, com os pins e tal. Beleza, eu estou lá na montanha, subindo a primeira vez. Eu vou ver você assim e vai desejar o meu coração. Servir também. O que eu preciso fazer para servir? Quais são as características para servir a primeira vez o movimento legendário? Você precisa estar alinhado. Lembrando que a partir do momento que você conquista essa farda, você passa a ser uma referência. Você subiu de nível. Você foi para a montanha e lá na montanha você subiu de nível. Então existe uma responsabilidade sobre a nossa vida hoje, que é ser referência. Então, se você desceu da montanha e se tornou uma referência, se tornou um homem que não fere princípios, se tornou um homem que não, de forma alguma, se cede aos vícios, você está preparado para seguir a montanha. Os novos que vão subir pela primeira vez. Então é só não ferir princípio. É só você estar pronto para ser exemplo para aqueles que vão subir pela primeira vez. Luiz, vamos ser mais detalhista aqui. Suponhamos que eu subi, gostei, sou um homem tranquilo, vamos dizer assim. Existem algumas colocações importantes. Primeiro, a pessoa tem que estar em comunhão com Deus, porque depois ele será, né, avaliado, vamos dizer assim, para servir, porque não sobe de qualquer maneira. Então ele tem que ter uma comunhão com Deus, bem certo. Segundo, ele tem que ter a bênção da esposa dele, Sim. sendo um exemplo dentro de casa e um exemplo como sacerdote. Então uma pessoa é muito bom, o cara é gente boa. É um leão na montanha. É um leão na montanha, mas quando dentro de casa... É um gatinho. Ele dá um mau testemunho e quem vai dar o veredito final é a esposa. É a esposa dele. É isso? É isso. Terceira coisa. E quando a gente liga para a esposa, fala assim, ó, o Luiz, como é que ele tá? Ele tá apto para subir montanha, tá tudo certo. A esposa fala assim, eu vou ver aqui, mais tarde eu te respondo. O legendário fala, então infelizmente ele sobe na próxima. É sim, sim, não, não.
Ele tem que estar pronto para subir a montanha. Ele tem que ser referência dentro da casa dele. Então eu quero falar para você, esposa. Você que já é esposa de legendário, ou você que está na eminência que o seu esposo vai. Caso algum dia o seu esposo deseja servir e um dos coordenadores ligar para você, seja verdadeiro. Porque nós iremos acreditar naquilo que você falar para os nossos coordenadores. E não é que a gente quer que ele não suba a montanha. Claro. Não é isso. Muito pelo contrário. A esposa sendo verdadeira, família não se abandona. A esposa sendo verdadeira e falando, não, aconteceu, a gente precisa de ajuda. Vão ter, na nossa base, são 202 homens. Nós vamos ter 200 homens abraçando o seu marido e ajudando ele a ser um sacerdote. Não é porque ele subiu a montanha que nós vamos esquecer o cara. Não. Todos os dias nós vamos ajudar esse homem a ser um sacerdote na casa dele. A menos que ele não queira. Não, eu não quero ninguém na minha casa não. Beleza. Mas se ele quiser a nossa ajuda, nós vamos estar junto para apoiar esse cara. E nós estamos mencionando isso aqui só para vocês verem a seriedade que é o movimento, a seriedade que é estar à frente do reino de Deus e também a seriedade que é servir pessoas. É espiritual. E por ser espiritual, não podemos fazer de qualquer jeito. Então, ter uma conexão com Deus, ter a bênção da esposa, ser um excelente pai de família, estar congregando, ele precisa da bênção do líder da igreja que ele congrega, seja ela evangélica ou seja ela qualquer que seja a fé dessa pessoa. Ele precisa da bênção da liderança dele. E por quarto tópico, ele tem que estar liberto dos vícios. Vamos ser detalhistas? Eu tomo um pouquinho só de alguma coisa. Então, assim que você tiver limpo desse pouquinho que você toma, você vai subir. Não, mas eu quero subir, mas eu tenho um vício, eu só uso cigarro, de vez em quando a pessoa vai falar, né? A pessoa vai falar isso. Então você espera para depois você subir. Esse é o procedimento legendário. Aconteceu, não sei se foi ontem ou hoje, que eu soltei no nosso grupo os procedimentos para subir a montanha. E lá eu falei estar livre dos vícios, né? E aí teve um legendário que me questionou. Como que a gente faria? Eu falei, meu irmão, como que a gente vai ser exemplo na montanha? Como que a gente vai falar que os vícios matam se a gente ainda bebe uma cervejinha, se ainda a gente fuma? Não, mas é socialmente. E ainda questionou, falou, você não tem autoridade para falar comigo sobre vício. Eu falei, meu irmão, em maio do ano passado eu perdi meu pai pro vício. E se tem alguém que tem autoridade para falar sobre vício, esse alguém sou eu. E meu pai começou numa bebidinha, numa cervejinha, até que um dia eu o perdi pro vício. Então, não é sobre o que você está fazendo, é sobre o que você está deixando de fazer para estar no vício. Porque o tempo que você está com a garrafa de cerveja ou com a lata de cerveja na mão é o mesmo tempo que você estaria desenhando com seu filho, brincando com a sua esposa. É o mesmo tempo. Então, tudo isso foi criado para matar, roubar e destruir. Porque é devagarinho que a sua atenção vai sendo roubada. E a montanha serve para que nós possamos enxergar isso. Que nos pequenos detalhes nós estamos perdendo a nossa família, perdendo a nossa mãe, perdendo os nossos sobrinhos, perdendo o nosso pai. Deixando claro também que o coordenador ou o movimento legendário não vai sair por aí fiscalizando a vida de ninguém. Não. Iremos fazer uma ligação e acreditar nas informações obtidas, porque o nosso desejo é que todos subam, sirvam, sejam um instrumento de Deus na vida das pessoas e que também sejam ministrados por Deus.
Esse ano, existe aí possibilidade de mais tops na Rota do Oleiro? Por que esse nome Rota do Oleiro? Nós estamos quase terminando aqui, mas vamos esmiuçar mais. Rota do Oleiro foi um nome dado por Deus, né? Veio assim, de estalo na nossa cabeça. E a intenção é que nós, lá na pista, sejamos um vaso na mão do oleiro. Que lá ele nos refaça de acordo com a vontade dele. E nós vamos ter sim mais tops esse ano. Nós vamos ter sim. Nós temos um planejamento para que tenhamos pelo menos mais uns 4 ou 5. Se a gente vai conseguir a tempo hábil fazer eles, a gente não sabe, porque tem alguns agravantes, né? Porque nós estamos no meio de um lugar de muita agricultura, né? Então tem as safras que podem nos atrapalhar em algum momento, mas em nome de Jesus nós queremos fazer pelo menos 6 tops esse ano. E desses 204 homens que está vindo aí para a Rota do Oleiro, tem gente só aqui da nossa região, tem gente de outros estados? Não, tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Tem gente da Bahia, do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Uberaba, Montes Claros, Belo Horizonte, parece que tem um da Paraíba. Pra você ter uma noção, nós lançamos as inscrições em 24 horas, quando a gente lançou a pré-inscrição, em 24 horas tinha 22 mil acessos, se não me engano. Assim, o movimento tomou uma proporção gigantesca. Não, gigantesca. A gente não tem como. A gente não tem controle. Quando a gente lança a inscrição assim, a gente não tem controle mais. E como que tá o coração desse diretor regional aí, na euforia, na alegria, na pressão, na adrenalina, ele esfregando a barba? Como que tá isso aí? Ai, pai, não sei. Não sei como que tá. Nós temos uma equipe muito boa. Eu quero aqui aproveitar para agradecer todo mundo. Nós temos uma equipe... A equipe Rota do Oleiro é uma equipe formidável. Eu me emociono muito quando eu lembro deles, porque a nossa equipe toda foi escolhida por Deus. Cada um tem um papel fundamental. Pessoas que apareceram do nada e que hoje são peças fundamentais para essa pista estar dando certo. Sabe? Pessoas que eu nunca vi. O Sérgio é um deles. Grande abraço pro Sérgio. Cara que eu nunca vi. Que eu peguei um amor por esse cara, porque é um cara servo. Eu tô dando o nome do Sérgio, gente. Simples. Mas assim, estenda a todos. Claro. Todos. Nós começamos com 11 homens. Pastor Wellington, que foi o primeiro a ir na terra, espiar a terra, junto com o Sérgio até. Enfim, todos. A nossa equipe é muito boa, muito competente. Então, assim, as expectativas ficam a 1000 por hora. E hora nenhuma passa na minha cabeça, vai dar certo? Não. Já deu isso certo. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o time, com como fazer tudo, das responsabilidades, do protocolo. Porque dar certo vai. Dar certo. Porque a nossa equipe é muito boa. Hoje está uma movimentação gigantesca, né? Atrás dos bastidores, a equipe trabalhando por um lado, a equipe trabalhando por outro, homens ligando, querendo subir, querendo servir, mulheres empolgadas, porque na verdade o homem vai para a montanha, mas a mulher segura a montanha aqui embaixo, talvez. A mulher tem um papel fundamental nesse movimento aí de legendários. Eu fico muito emocionado quando eu vejo a chegada para a formatura deles. A formatura legendária, fica arrepiado. Ela é maravilhosa, onde família se abraça, beija, chora, sorri, se alegra. Então a mulher, os filhos. Eu me lembro da primeira vez quando nós chegamos na formatura, meu Deus. Eu estava meio que desconfigurado de chorar, desconfigurado de muita coisa, transformado, novo homem chegando ali. Quando eu deparei, oh meu Deus, que formatura maravilhosa. A formatura
Todos os 4 dias são maravilhosos. Quando a gente chega na formatura, a gente já está todo moído, né? A gente já tá assim, com o coração na mão. E aí você chegar e ver sua família te esperando, sua família te abraçando. Meu filho era pititinho na época. Via que todo mundo me esperando e nos esperando naquela época. Nós subimos para 86 homens. 86 homens. E hoje um top com 200 homens. É muito lindo você saber que você vai descer com 200 homens transformados e entregar eles para a família deles. E a expectativa de formatura, umas 1.000 pessoas. É no mínimo, né? No mínimo 1.000. Porque é muita gente, né? Muita gente. Vamos subir com 350 homens ao todo. Cada legendário leva com ele pelo menos 3. Então, veja bem. É no mínimo 1.000 homens. No mínimo 1.000 pessoas vão estar nessa formatura. É muita gente. É muita responsabilidade. Luiz, louvado seja Deus pela sua vida. Tem mais alguma coisa que você queira colocar aqui? Eu fiz questão de convidar você, porque 20 de março agora, nós estaremos aí dando início à nossa Rota do Oleiro, onde foi gerado debaixo de oração, de muita expectativa, muita esperança e muita alegria. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, falar, explicar? Ou já foi falado o mais importante? Estou aqui para te servir, absorvendo de você aí muita coisa, com certeza enriquecendo o nosso público, para que homens possam também se aliar ao movimento. Amém. Não, orem por nós. Orem por nós. Gastem tempo orando por nós. Nós precisamos muito de oração, porque a gente quer transformar esses homens através da montanha e através de Jesus. Gastem esse tempo e invistam esse tempo orando por nós, para que lá na montanha nós possamos ser direcionados por Deus e que aqui embaixo tudo corra bem para que a transformação aconteça na montanha. Em nome de Jesus. Aú. Glória a Deus. Queridos, nós estamos então aqui agradecendo a Deus, agradecer ao Luiz, que é um filho que eu tenho, legendário 35828, mas eu quero também agradecer você, legendário. Independentemente de qual parte você está no Brasil, você é um legendário que passou um dia por 72 horas na montanha com Jesus, sendo ali transformado para a glória de Deus. Então, homem de Deus, nunca desista da sua caminhada. Você, esposa de legendário, que Deus te abençoe, que você sempre tenha uma comunhão com seu esposo e família, para que a glória de Deus seja sobre você. E você, homem que ainda não subiu a montanha, se alie a nós, sejam bem-vindos. Nós queremos sempre estar levando novas pessoas para que novas famílias sejam transformadas. E você, mulher, esposa de um homem que ainda não subiu a montanha, incentive o seu esposo para que ele possa subir e se formar um novo homem para a glória de Deus. Nós iremos deixar aqui o Instagram Legendários Rota do Oleiro, para que você entre, comece a seguir a página, comece também a nos acompanhar e ver matérias. O Luiz vai estar falando aqui para vocês o nosso endereço do nosso Instagram, para que você também possa estar seguindo aí, em nome de Jesus. Amém. Se você colocar lá Legendário Rota do Oleiro, aparece, ou Legendários Alto Paranaíba também. Qualquer um dos dois nomes que você colocar lá na lupinha vai aparecer o nosso. Legendários Rota do Oleiro ou Legendários Alto Paranaíba. Graças a Deus. Filhão, vamos encerrar então com a sua oração. Amém. Abençoando os legendários de todo o Brasil e do mundo, e também Amém. abençoando aqueles que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Senhor, obrigado. Obrigado por nos guardar, Senhor. Obrigado por nos abençoar e obrigado por nos honrar com esse movimento, Senhor. Guarde todos os legendários, Senhor. Guarde todas as famílias e aqueles também que não são legendários, Senhor. Guarde a nossa nação. Senhor, em nome de Jesus, nos mostre o caminho da verdade, Senhor. Nos mostre por onde nós precisamos pisar.
e que nós possamos não nos preocupar, Senhor, que nós possamos apenas seguir em frente, porque nós sabemos que é o Senhor que põe o chão. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Assim nós estamos encerrando o nosso podcast de hoje com muita fé e alegria. Dia 20 de março, inauguração da Rota do Oleiro, Alto Paranaíba. Que Deus na infinita bondade te abençoe e eu te faço um convite a estar vindo à programação da Igreja Fé e Milagres. Estamos na Rua Ouro Preto, 715, no bairro Santo Antônio, na cidade de Patos de Minas. As nossas programações, dias de terças e quintas-feiras, às 19h30, domingo às 19 horas. Venha e nos faça uma visita e que Deus te abençoe e até segunda que vem.